Salve, salve, galerinha do sétimo ano! Sejam todos bem-vindos aí, seja bem-vinda e um bom dia, Alexandra, Enzo, Guilherme, João Paulo, Leonardo, Luiz Eduardo mais uma vez, Maria Clara, Maria Eduarda, Monique, Pietro e Vitória. Galerinha, sejam todos bem-vindos e nessa aula de hoje vamos dar continuidade aí nas nossas resoluções de exercícios, vamos dar continuidade às nossas resoluções de exercícios da aula passada, beleza? Da aula passada, e vamos tentar finalizar os exercícios que era para ser entregue ontem, tranquilo? Então, esses exercícios estão lá na página, deixa eu ver aqui em que página está, para quem quiser acompanhar pelo caderno, acho que está 100 e alguma coisa, deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não. Cadê? Sumiu aqui do livro os exercícios. Achei, páginas 180 e 181, beleza? Então, veja bem, na aula passada a gente resolveu esses exercícios aqui. Quando chegou na 5, nós finalizamos porque não deu mais tempo, então vamos começar a partir da aula do exercício 5 aí da nossa lista de exercícios. Então, veja bem, ó, ele fala, ó, determine os valores de A e B na figura, sendo R paralelo a S. Então, eu tenho essas duas retas aqui que são paralelas, certo? Essa primeira reta R, beleza? E essa segunda reta S. E aí eu queria perguntar para vocês, né? E eu quero que vocês não tenham medo de responder, né? Como é que eu vou fazer para proceder na resolução desse exercício? Alguém tem alguma dica, alguma sugestão, algum comentário, qualquer coisa do tipo, de como que eu inicio, no caso aqui, a resolução desse exercício? Deixa eu ver, sabe me explicar aí, Rafael, como é que eu faço isso? Vinícius, você consegue me dizer como é que eu resolvo? Alexandra, você consegue me dar alguma dica? Os demais da turma aí, alguém consegue me dizer mais ou menos como é que eu posso fazer para conseguir trilhar o caminho dessas respostas? Alguém consegue me dar alguma dica, alguma orientação? Deixa eu ver aqui. Primeiro verificar o ângulo, 180 graus, 360. Sim, é uma boa ideia, Então, a gente pode começar com a observação. A gente consegue começar com a observação. Primeiro, veja bem, em algumas aulas anteriores, eu falei assim, ó, duas retas, então eu tenho duas retas que se cruzam, né? Duas retas que se cruzam, ela forma, no caso, 4 ângulos. Forma esse ângulo, certo? E esse outro ângulo. Certo? E também forma, no caso aqui, certo? Esse ângulo aqui, certo? E esse outro ângulo aqui. E no caso aqui no meio, nós temos aí o vértice. Né? Então, quando duas retas se cruzam, eu formo, no caso, dois pares de ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, no caso aí, eles são iguais. Então, a primeira observação dos ângulos, igual a dica aí que o Vinícius me deu, né? No caso, é justamente isso. Eu tenho, no caso, duas retas que se cruzam aqui, ó, né? Então, eu vou até tentar fazer o desenho parecido. Então, eu tenho essa reta transversal e aqui eu tenho a minha reta, no caso, R. Então, eu tenho duas retas que se cruzam. Então, aqui é 2/3 de x. Então, aqui também vai ser o quê? 2/3 de x. Por que vai ser 2/3 de x aqui e ali? Porque são ângulos opostos pelo vértice. São ângulos opostos pelo vértice. Então, eu posso dizer exatamente isso. Uma outra dica também que eu posso dar. Veja bem, esses dois ângulos aqui, ó, que são aqui, ó, o 2/3 e x menos 15, eles são ângulos correspondentes. Eles são ângulos, no caso aí, que eu vou chamar de ângulos correspondentes. Ou seja, eles vão ter, no caso aí, um valor semelhante. Tranquilo? Então, eu posso começar com a minha linha de raciocínio desse modo. Se esses dois ângulos, eles são
no caso, correspondentes, eu posso dizer que eles são ângulos iguais. Tranquilo? Então, se eles são ângulos iguais, eu posso, no caso, montar uma equação, certo? E montando essa equação, eu posso, no caso, estabelecer essa relação aí de igualdade. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que 2/3 de x, ele é igual a, no caso, a x menos 15. Eu posso dizer isso, que é igual a x menos 15. E aí caímos em uma equação do primeiro grau, mas só que é uma equação, no caso aí, fracionária, beleza? Então, o que que eu vou fazer para resolver uma equação? É como se fosse uma balança, né? Eu tenho que estabelecer sempre um equilíbrio, né? Se eu passo, né, um número que está em um lado para o outro membro, ou seja, para o outro lado, certo? Eu tenho que contrabalancear para poder resolver isso. Então, olha só, eu vou resolver essa questão da seguinte maneira. Esse 15 aqui, ó, esse 15, ele é negativo. Eu vou jogar ele para o outro lado. Então, 15 ele é negativo, eu vou jogar ele para o outro lado. Esse A a gente vai fazer outra equação depois, porque ele não é oposto pelo vértice de x menos 15 graus. Não, ele não é um ângulo oposto pelo vértice. Mas você consegue me dizer, no caso, alguma coisa que você consegue interpretar da parte desse ângulo daqui? Você consegue falar, ó, professor, eu não sei o valor desse ângulo não, certo? Eu não sei o valor desse ângulo não, mas eu posso te dizer, certo, que esse ângulo aí eu consigo verificar, fazer uma interpretação e dizer o valor mais ou menos da soma, no caso desses dois ângulos aqui. Você consegue me dizer alguma coisa em relação a isso? Não. Em relação a isso daqui, ó, em relação a esses dois ângulos, você consegue ver a metade de uma circunferência aqui? Olha só. 180 graus. Então, olha só, então eu vou dizer também, ó, que x menos 15, né, mais A, ele vai ser igual a 180 graus. Por quê? Porque é metade de uma bolinha. Então, se eu somar esse ângulo meio, eu nem sei que cor é essa, bege, laranjado. Então, se eu somar essa cor aqui, ó, laranjado, o ângulo laranjado com esse ângulo meio azulado, ele tem que dar quanto? 180, porque aí, ele é metade de uma bolinha. Sabendo o valor de x menos 15 graus, a gente consegue diminuir por o 180 para ver o valor desse. Exatamente, é isso daí mesmo, exatamente. Você chegou aí o x da questão. Mas para saber o valor de A, primeiro eu tenho que descobrir o valor de x, certo? Primeiro eu tenho que descobrir o valor de x. Então eu sei que esse ângulo aqui, ó, mais esse outro ângulo, eles são iguais. Esses dois ângulos, eles são iguais. Então, por esses dois ângulos, e eu vou até resolver de uma maneira mais fácil, que eu pensei aqui agora, certo? Então, estabelecendo uma igualdade entre esses dois ângulos, certo? Eu consigo chegar a essa resposta. Então, eu vou escrever assim, ó, que x menos 15, é igual, no caso, a 2/3 de x. 2/3 de x, certo? Então, eu vou atrás disso. Então, o que que eu vou fazer agora? Tudo que tem número e letra junto, vai ficar no meu primeiro membro. Meu primeiro membro, ele está antes do sinal de igualdade. E tudo que tem número e apenas números vai, no caso aí, para o meu segundo membro. Então, eu vou proceder da seguinte maneira. Eu vou pegar esse carinha daqui, ó, e vou jogar ele para o outro lado. Mas ele não é positivo, não tem sinal, então a gente viu que quando não tem sinal, é positivo. Então, quando eu dou um peteleco na orelha dele aqui, ó, ele vai o quê? Negativo, certo? Agora, olha só, esse menos 15 aqui, ó, eu tenho que jogar ele para o outro lado, porque eu quero apenas números e letras juntos aqui, ó. No caso, no meu primeiro membro. Então, eu vou dar um peteleco nesse 15, ele vai para o outro lado, mas só que ele vai como?
positivo. Então, fazendo isso daí que eu acabei de falar, ó, o x então, ele já está professor, esse dois terços de x, ele vai para o primeiro membro ou para o segundo membro? 2 terços de x, ele vai para o primeiro. Olha a setinha. Tá vendo a setinha? Eu vou pegar ele e vou jogar para o outro lado. Certo? Ele vai para o outro lado. Então, vai ficar desse jeito assim, Vinícius. Vai ficar, ó, x, certo? Agora ele vem negativo, ó, menos, viu? Primeiro membro, ele vai para antes do sinal de igual. Então, vai ficar 2 terços de x. E aí eu coloco o sinal de igual. E aí o 15, ele é negativo, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai como? Positivo. Ah, tá, entendi. Sacou? Como é que faz? Beleza, foi para o outro lado, né? Agora eu vou ter que resolver, né, essa operação bem aqui. Galerinha, o x, ele é um valor inteiro. Ele é um valor inteiro. Né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 2 terços desse x, certo? Eu vou subtrair 2 terços desse x. É como se o x aqui, ó, ele fosse, no caso aqui, esse quadrado, imagina aí, esse x é esse quadrado, certo? E desse quadrado, eu vou tirar 2 terços. Então, por exemplo, eu venho com a tesoura aqui, ó, e tiro 2 terços, tiro essa parte aqui, ó. Então, quando do quadrado maior eu tiro essa parte, o que vai resultar? Apenas aquela outra parte ali, ó. Então, é isso que eu vou fazer. Então, inicialmente, né, eu tinha o meu x, tudo isso daqui era x, certo? E aí, o que eu fiz? Tirei 2 terços dele. Quando eu tiro 2 terços dele, eu estou chamando de 2 terços, certo? Essa parte aqui que eu risquei. Então, eu vim lá com a tesoura e, ó, pá, tirei essa parte. Quando eu tiro essa parte, vai resultar, certo? Em alguma fração desse x. A linha de raciocínio é mais ou menos essa. Mas nós vamos resolver agora aqui, no caso, matematicamente, essa operação. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma subtração de fração. Nós temos uma subtração de fração. Então, veja bem, debaixo do x não tem nada, certo? Não tem nada. Então, eu vou colocar o número 1. Porque x dividido para 1 é igual a quem? É igual a x. Então, eu acrescentar esse 1 aqui embaixo não vai influenciar em nada, não vai influenciar em nada. Então, eu coloco 1 bem aí bonitinho, da forma que nós aprendemos aí no bimestre passado. Agora, o que eu vou fazer? Agora, veja bem, ó, eu vou colocar uma linhazinha aqui, ó, certo? E aqui está o sinal de igual, e aqui está o 15, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 1 vezes 3. 1 vezes 3. 1 vezes 3 é igual a 3, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado, ó, x vezes 3. X vezes 3 é 3x. Agora, o que eu vou fazer? Tá vendo esse sinal de negativo? Eu vou dar um peteleco nele, ele, ó, caiu para cá. Beleza? Caiu para cá. Agora, eu vou multiplicar, ó, 1 vezes 2x. 1 vezes 2x. 1 vezes 2x é quem? 2x. Nada mudou. Nada mudou. E aí, minha continha ficou desse jeito. Agora, eu vou continuar resolvendo na parte de baixo. Agora, imagina, ó, eu tenho 3x, ó. Então, eu vou dizer que eu tenho 3 quadradinhos desses que eu não sei o que é. Por isso que eu chamo de x. Eu tenho 3x. Então, x mais x é igual, no caso aí, a 3x. Então, analisando essa parte aqui de cima, o numerador, eu tenho 3x. Aí eu vou lá e perco 2. Eu vou lá e perdi 2x. Perdi esse e esse. Eu fiquei com quanto? Apenas com quem? Com x. Então, resolvendo essa parte, eu tinha 3x, fui lá e perdi 2. Fiquei apenas com quanto? Com um x. Então, vai ficar assim, ó, x dividido por 3 é igual a quanto? É igual a 15. Tá todo mundo comigo nesse espaço? Tá todo mundo comigo nesses passos aí? Todo mundo me acompanhando? Deixa eu abrir aqui o chat, certo? Para ver o que vocês estão respondendo. Posso continuar? Sim? Perfeito. Então, vou continuar.
Agora, o que eu faço? Agora, olha, veja bem, eu tenho que isolar o x. Eu tenho que isolar o número x. Mas veja bem, eu tenho x dividido para 3. X dividido para 3. Eu tenho, no caso, que agora fazer o seguinte, ó, pegar esse 3 aqui, ó, e jogar para o outro lado. Eu vou pegar o 3 e jogar para o outro lado. Mas o 3, ele está dividindo o x. O 3 está dividindo o x. Então, ele vai para o outro lado multiplicando, certo? Ele vai multiplicando. Então, como ele vai multiplicando, vai ficar assim, ó, x é igual a 15 vezes quem? Ele estava dividindo, passou multiplicando, vezes 3. Então, o valor do meu x, ele vai ser quem? 15 vezes 3. 15 vezes 3 é igual a 45 graus. Agora, veja bem o que ele está perguntando. Ele quer os valores de A e de B, ele não quer o valor de X, certo? Então, agora eu vou descobrir qual é o valor de X. Então, olha, qual é o valor de B? Eu falei que esses ângulos são opostos pelo vértice. Então, se são opostos pelo vértice, esse ângulo é igual a esse outro ângulo. Mas eu já sei o valor de X. Então, o B, ele vai ser igual a quem? A 2/3 vezes X. Mas quanto que vale X? Não é 45? Então, o meu B, ele vai valer o seguinte, ó. O meu B vai ser 2/3 vezes quem? Vezes 45. Resolvendo, 2 vezes 45 dá 90. 90 dividido por 3. 90 dividido por 3 é igual a 30. Então, o valor, no caso aí, certo, do meu B é igual a 30 graus. É igual a 30 graus. Acabei de descobrir o valor, no caso aí, do meu B. Mas olha só, eu não falei o seguinte, ó, que esses dois ângulos aqui, ó, 2/3 de x, ele é um ângulo correspondente a x menos 15. Então, se esse ângulo aqui, ó, mede 30, se o B mede 30, consequentemente, aqui também tem que valer quanto? Tem que valer 30. E é o que nós vamos fazer, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele é x menos 15. Mas quanto é que vale x? Não é 45? Então, vai ficar 45 menos 15. 45 menos 15, 30. Ó, acabei de descobrir uma coisa que eu já sabia. Esse ângulo aqui, ele mede 30 graus, beleza? 30 graus. E agora chegamos àquela parte que eu conversei mais o Vinícius no início da aula. O Vinícius falou o seguinte, né? Ah, é metade de uma circunferência. Metade de uma circunferência, no caso aí, é 180 graus. E aí eu pego a minha borracha aqui, ó. Eu pego a minha borracha e vou apagar esse carinha aqui, ó. Vou apagar esse carinha e eu já sei o valor dele. O valor dele é 30 graus. Mas veja bem, somando 30 mais A, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 180. Se eu já tenho 30, quanto é que o valor de A tem que ser para ser igual a 180? Então, basta eu fazer, ó, 180 menos 30. 180 menos 30 é igual a 150 graus. Então, o valor do meu A, vou vir aqui com a borracha agora, ó, apagar ele, certo? O valor do meu A vai ser igual a 150 graus. Comprovando a nossa linha de raciocínio. Vou pegar a borracha, certo? Só para usar ela como círculo aqui agora. Deixa eu aumentar um pouquinho ela. Agora, veja bem, tá vendo aí, ó? A borracha aí que ela é metade, deixa eu aumentar mais um pouquinho para encaixar certinho, veja bem, ó, tá vendo que ela é metade da circunferência? Metade da circunferência é 180 graus. Então, somando 30 mais 150, dá igual a 180 graus. Beleza? Todo mundo comigo nessa linha de raciocínio? Todo mundo me acompanhando? Agora, vai ficando cada vez mais claro, né? Vai ficando mais claro aí. Se as dúvidas continuar, semana que vem a gente continua batendo na mesma tecla até vocês conseguirem aí fluir. Alguma dúvida, galerinha? Posso continuar aí para a próxima questão?
Então, vou avançar aqui para a questão número 6, que está lá em cima. Deixa eu ver. Então, vou avançar aqui. A 6, ela vai estar nem a 6, né? Eu não mandei fazer a 6, eu mandei fazer a 7. A próxima é a 7. Então, vamos lá. A 7, ele diz o seguinte, ó. Nas figuras a seguir, determine os valores de A, B e C, sendo R paralela à reta S. Alguém consegue me dizer qual é o caminho das pedras, o caminho da solução? Alguém consegue me dar alguma dica? Qual será esse valor aí, no caso aí, de A, de B e de C? Alguém pode me dizer como é que fez aí os exercícios Professor, aí? Assim? A, B e C é o mesmo esquema do anterior. É Sim, mesmo esquema. 180. Aí tem que descobrir o valor de B para conseguir subtrair de 180 para conseguir chegar ao valor de C. Exatamente. Então, eu posso tirar algumas conclusões antes de começar, não posso? Por exemplo, o que significa essas duas retas se cruzando aqui, ó? Olha só, eu tenho essa reta e tenho essa outra reta aqui, ó, a reta R. Aqui é a reta R e aqui é a minha também, reta. professor, 55 graus, então é oposto pelo vértice de A. A é oposto pelo vértice de 55. Exatamente, Vinícius. Era isso que eu ia explicar agora. Então, já que quando é oposto pelo vértice é igual, o valor de A é 55. Matou correto? A questão. Exatamente. Corretíssimo. Então, agora só precisa descobrir o valor de B. De B. Descobrir o valor de C. Agora, veja bem. Observa bem essa figura. Não precisa fazer conta para achar o valor de B. Apenas a interpretação. Visualize essa figura e vê se você consegue me dizer o valor de B. O valor de B, 55. Sem fazer conta. 55. Quem respondeu? Que eu não vi. Foi tu, Vinícius? Quem foi? Não. Guilherme. Exatamente, Guilherme. 55 porque, é igual. É igual, porque olha só, né? Chegamos, eu vou até apagar. Olha só aqui, ó. Eu consigo ver que esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice, automaticamente eles são o quê? Iguais. Então, eu já posso aqui logo de cara chegar, ó, o meu A é igual a 55 graus, porque ele é oposto pelo vértice. Lá nas propriedades do ângulo oposto pelo vértice. Mas eu consigo observar o seguinte também, ó, que o meu ângulo A e o meu ângulo B, eles são ângulos o quê? Correspondentes. Eles são ângulos correspondentes. Por eles serem ângulos correspondentes, eles também vão ser o quê? Iguais. Então, eu posso afirmar que o meu A é igual ao meu B. Consequentemente, o meu B também vai valer quanto? 55 graus. E quanto é que vale o meu C? Agora é só diminuir 55, 180 menos 55. Pronto, 180 menos 55. Então, fazendo aí 180 menos 55, 30, 50, 125. Isso daqui dá 125 graus. Então, pronto. O valor do meu C vai ser igual a 155 graus. Fizemos a questão apenas utilizando o quê? Uma subtração. Apenas uma subtração e a interpretação. Galera, eu tenho a mania de dizer o seguinte, né? Antigamente, eu sempre falava assim, ó, quem é bom em matemática é quem faz conta rápida. Fiquei com isso na minha cabeça, e eu não conseguia fazer coisa rápida ou conta rápida, mas eu gostava muito de matemática, né? E não conseguia fazer conta rápida. E aí eu fui desanimando por causa dessa lenda, né? Dessa lenda de que matemática é fazer conta rápida. Com o tempo, eu fui lendo textos de alguns escritores matemáticos, de alguns matemáticos que é direcionado para a área da educação. Ele pegou e falou o seguinte, ó, matemática não tem nada a ver com velocidade.
Matemática não tem nada a ver com velocidade. Por que que não tem nada a ver? Como é que a gente começou resolvendo esse exercício? A gente começou primeiro fazendo uma leitura superficial do enunciado. A gente fez essa leitura superficial do enunciado. Depois que realizamos a leitura, a gente parou para pensar, para interpretar, para tirar algumas conclusões antes de colocar a mão na massa. E aí a gente começou em um bate-papo, né? Ó, ali é um ângulo oposto pelo vértice. Aqui eu estou vendo metade de uma circunferência, então metade é 180 graus. A gente começou a analisar. Só por último que nós chegamos, no caso, aí, a fazer uma continha de subtração que vocês aprendem lá no terceiro ano. Lá no terceiro ano, lá do Fundamental 1. Então, eu costumo a dizer, depois que eu tirei isso da minha cabeça, que matemática é conta rápida, não. Toda vez que eu pego um problema de matemática, por mais simples que seja, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: eu paro, eu penso e depois eu respondo. Então, primeiro, você para. Não tem que responder rápido. Ah, quanto é que é 7 vezes 8? 56. Você tem que responder rápido? Não, galera. Não. Não, você não tem que responder rápido em hipótese Professor, alguma. Semana que vem, porque, tipo assim, eu não consegui assistir todas as aulas ainda. Eu posso tirar minhas dúvidas na semana que vem? Com certeza, com certeza. Você pode até vir aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Aqui, ó. Você pode até vir aqui igual. Você pode vir aqui, ó. Cadê? Eu sempre posto as aulas, né? Por exemplo, aqui a aula aqui, ó. A aula de ontem, dia 13. Né? Você está assistindo a aula, você vai lá, professor. Eu não entendi, sei lá, quanto a aula estava em 14 minutos, eu não entendi, certo? E aí, no iniciozinho da aula, né, eu sempre entro 5 minutos antes e fico esperando vocês entrarem, certo? Às vezes que eu entro no horário certinho, professor, em 14 minutos eu não consegui compreender. E aí você pode ir jogando as suas dúvidas aqui, certo? E na próxima aula eu já sei mais ou menos o que vai ser as suas dúvidas. Eu já vou pensando em como vou trabalhar com o melhor jeito possível de tirar essas dúvidas, certo? E aí, na aula, você pode me interromper em qualquer momento, e principalmente, galera, que na semana que vem, a gente vai trabalhar com muita resolução de exercício. Porque vocês viram que essa parte aqui de ficar, no caso, lendo a teoria, a gente não chega a lugar nenhum e a gente aprende realmente, de fato, nas resoluções de exercício. E eu faço todos os exercícios que eu passo, eu resolvo todos. Porque, às vezes, eu passei lá 10 exercícios, que nem eu passei dessa parte. Né? Passei 10 exercícios para resolver em 8 dias. Vocês, às vezes, não sabem resolver todos. Né? Não sabem resolver todos. O que eu vou fazer? Vou obrigar? Não. Se não sabe resolver, isso é um sinal que vocês estão me dando que a gente precisa frisar mais. Eu tenho certeza que de segunda-feira para lá, vocês aprenderam mais. E aí, semana que vem vai ser só aula de exercício, na outra semana só aula de exercício, para a gente chegar na prova afiado com isso daí. Beleza? Então, ó, sempre, galera, fez uma pergunta, para com esse negócio de imediatismo. Ah, eu tenho que responder. Não, galera, a gente tem aí, ó, na parte da cabeça do nosso cérebro, uma coisa que chama telecéfalo. É uma coisa que nos distingue dos outros animais. A gente pensa. Então, a gente para, depois a gente pensa e, por último, a gente responde. Então, eu paro, eu penso e depois eu respondo, certo? E cada um no seu tempo. Não é porque o coleguinha sacou alguma coisa mais rápido que ele é mais inteligente, você é menos inteligente. Não, negativo. Cada um tem um modo de aprender. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Questão... Professor, falta 3 minutos. Encerra, né? Vou fazer a chamada e encerrar, e aí a gente continua aí nas próximas aulas, que vai ser de resoluções de exercícios. Tranquilão? Beleza, 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 beleza. Então, vamos lá, ó. Fazer a chamada e libero vocês. Vou parar aqui a gravação.